Alô galera, vou fazer um vídeo aqui falando sobre uma notícia que acabou de sair do TJRJ, Tribunal de Justiça aí do Rio de Janeiro. Uma notícia que eu vou fazer, eu sempre faço vídeos aí para pessoas mais leigas, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Mas hoje aí eu vou fazer uma crítica, né? Você que é leigo, você também vai entender. Mas eu vou fazer uma crítica aqui para nós aí, advogados. Eu sou advogado, sou Thiago Nunes. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e me siga nas minhas redes sociais pelo @adv Thiago Nunes, Thiago sem H, que você, qualquer rede social aí você vai me encontrar. E a crítica aqui, né, vou falar de um modo mais leigo para as pessoas que me acompanham, que não são aí advogados, também entenderem, mas a crítica aí vai para os advogados também. A notícia é o seguinte: uma mulher traída, com 30 anos de casados, foi indeferido ou não foi aceito, né, foi rejeitado o pedido de danos morais e pelo fato de não haver provas sobre os danos morais, né? O tribunal entendeu que não havia provas dos danos morais. Daí quem não é leigo no assunto, quem é leigo, aliás, no assunto, vai entender, ora, 30 anos de casado, o marido aí traiu a esposa, como não houve um dano moral, um abalo moral? Lógico que houve. Afinal, são 30 anos de casado, ela se dedicou a vida a esse relacionamento, a esse casamento. E sim, há um dano moral. Mas esse dano ele não é presumido, gente. Esse dano ele não é um dano presumido. E muitos advogados têm trabalhado nessa linha de querer presumir esse dano, né? Já a jurisprudência no sentido que o abalo, a animosidade psicológica, ela é presumida em alguns casos, mas em outros casos ela não é presumível. Fazendo uma comparação para você entender, vamos partir para o dano material, né? Imagine o seguinte: um acidente de trânsito. Há um dano no acidente de trânsito? Você vai falar assim, há um dano no acidente de trânsito. Bom, e se o meu veículo aí é um Troller e o outro veículo lá é um Fiat Palio lá, é dos mais novos, se for do mais antigo lá, ele destrói o Palio, né? E aí, há um dano no meu veículo? Se o meu veículo aí é um Jeep aí 79 e o outro veículo é um Corolla 2020. Houve um acidente de trânsito. Há algum dano no meu veículo? Percebe que esse dano não é presumível? A gente tem que tem que bater umas fotos, tem que ir lá pegar um orçamento, ver se sofreu algum dano. Temos que provar esse dano. Então essa é a crítica que eu faço. O que deveria ter construído? Deveria ter construído, neste processo específico, o dano moral, no caso. E muitos estão criticando o judiciário por dar um valor muito ínfimo, muito abaixo do que se merecia o dano moral, mas eu vejo que muitos estão aí apelando para uma banalização do dano moral. E isso aí é um equívoco muito grande. E agora que vem a minha crítica aos advogados. Nós temos que trabalhar não mais com a frente de dano moral. Nós temos que deixar o dano moral lá no dano moral. Nós temos que trabalhar com um dano punitivo, aonde o dano irá punir o ofensor. Existe a punição lá no direito penal, mas no direito civil não existe qualquer tipo de punição.
E a gente tem que começar a trabalhar essa ideia, começar a discutir essa ideia, que até hoje não se discutiu. E para a gente começar a trabalhar essa ideia de uma punição no âmbito do direito civil, a gente precisa começar a analisar essas questões, porque muitos advogados buscam uma punição para o ofensor, né, para o transgressor da lei civil, através do dano moral, e isso não me parece uma boa alternativa. Mas vamos indo mais além, né, para efetivamente nós termos aí uma punição no âmbito civil para o transgressor de uma lei civil, de uma questão extracontratual, né? Lembrando que contratual a gente tem cláusulas penais, etc. Um dano extracontratual, nós precisamos trabalhar mais essa ideia, que no caso seria os danos punitivos, né? Que precisaria de uma legislação específica, que no caso iria se abrir ali um parágrafo no artigo 158 do Código Civil, né? Que trata ali do dano moral e iria se tratar do dano punitivo. E a abrangência desse dano punitivo, ele seria específico. Não se poderia ter uma abrangência muito ampla desse leque, né, para não se banalizar. E isso que eu observo, muitos estão se banalizando esse dano moral. Nas minhas petições, eu não estou mais pedindo. Antigamente, né, todas as petições a gente dano moral. Com o advento aí do Código Civil, a gente tem sucumbência. Todos sabem que agora é sucumbência, né? Não se tinha o entendimento que se tinha, era que a sucumbência sobre dano moral não se tinha, porque não se tinha um valor correto do dano moral, era uma subjetividade do juiz. Então não se poderia auferir uma sucumbência, mas com o advento do novo Código Civil se acabou essa tese. Então, se você vai levar sucumbência, não importa. Se você pedir 10 mil, você vai levar sucumbência sobre 10 mil, não existe mais a subjetividade sobre dano moral. Se você pedir 20 mil, vai ser 20 mil, né? Daí vai ficar a critério. Eu, por exemplo, teve um caso de Maria da Penha, aqui no escritório. A gente entrou com dano moral, a cliente ela buscou, daí que eu faço a comparação com essas questões aí desse processo que foi indeferido. A cliente ela teve um acompanhamento psicológico, aqui na nossa região a gente tem um aconselhamento muito bom, né? Até mando aí, até muito bom assim a toda essa questão da Maria da Penha, né? Então eu peguei esses laudos, todas essas questões e não entrei com ação para uma questão de punir o ofensor. Entrei com uma ação visando o dano moral puro, porque ela teve um abalo moral, entendeu? E essa questão que eu tenho notícia agora, o sujeito entrou buscando um dano moral punitivo, entendeu? E foi indeferido. Ele não juntou um laudo de um psicólogo falando, a parte autora frequentou aqui uma psicóloga, uma psiquiatra, tomou remédios, que ela teve um abalo, ela tem dificuldade para se relacionar com outros homens, alguma coisa do tipo, né? Nem precisa chegar nesse ponto. Se chegar nesse ponto, o dano moral vai ser de 100 mil reais, mas, né, daí você vai amenizando. Eu, por exemplo, nessa da Maria da Penha, ela sofreu uma agressão, né, Maria da Penha, e
e o sujeito foi condenado na esfera penal, né? E entrou com danos morais de 50 mil, o juiz entendeu que era 30 mil, fiz o recurso, a parte contrária não fez o recurso, e achei por bem assim, vamos desistir do recurso, porque a decisão já trânsito em julgado, e tu já cobra isso aí, 30 mil, melhor receber agora 30 mil do que ficar discutindo aí 2, 3, 4 anos. E foi a melhor opção, deu certo. Enfim, mas a gente tinha um laudo psicológico e tal, toda essa questão. Mas vocês percebem a dificuldade? A questão que a gente tem que começar a debater, um dano punitivo, nesse caso dessa minha cliente. Nesse caso dessa minha cliente, eu poderia ter entrado com 2 pedidos. Poderia ter entrado com um pedido de dano moral e dano punitivo. Dano moral porque ela teve um abalo moral, né? Ela passou por um tratamento psicológico, e um dano punitivo porque ela sofreu ali um dano, né? Ela sofreu uma agressão física, uma violência doméstica, né? E no caso, por exemplo, de uma traição, no caso de uma traição em que a sujeita, o homem, né, ou a mulher, ou enfim, que não sofreu um abalo psicológico, digamos assim, você é um vagabundo mesmo, só um bêbado aí, só me incomodava, tava louco para dar um pé na bunda mesmo. Fica nítido que ela não sofreu um abalo psicológico, estava louco para dar um pé na bunda do cara mesmo, mas tem todo um dano punitivo, porque afinal era um relacionamento de 30 anos, né? Era um relacionamento aí de 30 anos, e tinha todo ali um consentimento, tinha todo um respeito mútuo, né? Que deveria ser respeitado. Então, nesse aspecto, se deveria se ter uma questão, um respeito a essa união, e caberia aí um dano punitivo. Há também entendimento de outros países nesse sentido. Por exemplo, na Argentina já houve condenações em que uma pessoa deficiente física, ela chegou até um estabelecimento e não havia condições de acessibilidade naquele estabelecimento bancário. E aqui no Brasil para ver, é um abalo moral, né? É entendido como um abalo moral, mas percebe-se como se está se levando o abalo moral para um abalo, um dano punitivo. Então está, no meu entender, está se banalizando o dano moral, ao ponto que uma pessoa que realmente sofrer um abalo moral, vai ser difícil a gente conseguir. Eu tinha uma cliente que ela sofreu um acidente de trânsito e ela ficou com fobia de carro. Ela estava trafegando normalmente, um rapaz avançou em alta velocidade, avançou a preferencial e colidiu no carro dela. Tentou fugir e tal, não estava embriagado, nada, estava lúcido. Se estivesse embriagado, o dano moral era presumido, agora vocês vejam isso. Tentou fugir, tudo, fez aquela discussão que todos fazem. Acabou que ela teve uma fobia, não quis mais dirigir, nunca mais dirigiu, e o dano moral foi indeferido por essa questão que o dano moral está muito banalizado. Então acredito que há uma necessidade de se discutir esse dano
punitivo, para não se banalizar mais o dano moral. Eu acho que eu me fiz entender. Se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é uma crítica aí para os advogados, para começar a debater um pouco mais esse assunto, né? E acredito que essa iniciativa deve vir do legislativo, mas a gente aqui que sempre debate os assuntos, sempre deve iniciar os assuntos, sempre deve começar a debatendo os assuntos. Ok, pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos lá. Até o próximo vídeo. Forte abraço.